Nesse dia 24 de maio de 2017, marcou-se com traços nítidos e fortes aquilo que eu falei no vídeo anterior e também em artigo no meu blog, sobre a classe trabalhadora, que é o verdadeiro sujeito das grandes transformações humanas. Transformações da natureza, transformações dos próprios trabalhadores e transformações sociais de caráter político e econômico. Nesse dia 24 ficou bem claro isso quando 150 mil trabalhadores e trabalhadoras, talvez até mais, ocuparam Brasília para manifestar a sua ira, a sua revolta, a sua indignação contra as reformas absolutamente iníquas, marginais, corruptas e desumanas impostas cruelmente sobre a classe trabalhadora, sobre a classe operária. Porém, esse dia 24 de afirmação da unidade, do congraçamento entre os diferentes setores da classe trabalhadora, que são muitos, pensamentos diversificados, que se uniram numa aliança, tendo um inimigo claro qual é, que é o golpe que tem à frente este marginal, esse delinquente, esse traidor chamado Michel Temer. Mas houve mais coisas que tentaram impor a essa classe trabalhadora o seu desgosto, o desprezo de uma elite que odeia a classe trabalhadora. E aqui me lembro de uma afirmação do grande educador brasileiro chamado Paulo Freire, num livrinho muito importante que ele escreveu sobre a pedagogia da autonomia. Esse é, aliás, o nome do livro dele. Em que ele disse que é ingenuidade imaginar que os opressores libertarão a classe trabalhadora. E ele afirma mais, que a libertação, a emancipação da classe trabalhadora só pode se dar por ela mesma, a classe operária, unida, coesa, com inimigos claros, com objetivos claros, com táticas corretas para essa emancipação. Então, do contrário da classe trabalhadora, o oposto da classe trabalhadora se viu hoje de duas maneiras. Uma delas foi com o delinquente, o marginal, o ladrão, o desonesto, o traidor, o golpista Michel Temer, usando de um atributo de outros poderes, como por exemplo da Câmara dos Deputados, que pediu o auxílio da Força Nacional de Brasília para conter alguns loucos, alguns irresponsáveis, alguns infiltrados, dizem até que do próprio Temer, para provocar violência por parte da polícia, o que de fato ocorreu. Então aí, para justificar as provocações, o marginal, o corrupto, o traidor, o delinquente Michel Temer, ainda na presidência da República, assinou um decreto impondo que as Forças Armadas, principalmente o Exército, enfrentasse o povo trabalhador unido em Brasília. Isso causou um mal-estar horrível e mostra bem qual é a cara, qual é a fisionomia, quais são as intenções deste golpe, que é realmente de impor uma ditadura pela força. Isso só ocorreu durante a ditadura, de usar o exército contra o povo, usar o exército nacional que tem por incumbência, por missão constitucional, guardar a segurança do Brasil contra o seu próprio povo, muitos dos quais parentes dos militares. Foi essa barbárie que o terrorista Michel Temer impôs hoje à nação, impôs hoje à classe trabalhadora, o enfrentamento com as Forças Armadas, pagas com os impostos gerados pelo trabalho da classe operária. A segunda coisa horrorosa que eu destaco nesse campo
que mostra a fúria, o desprezo desta elite apodrecida, dessa elite atrasada, dessa elite cruel, dessa elite perversa, foram os discursos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, de setores absolutamente terroristas, da direita, de caráter fascista, que chamaram a classe trabalhadora de vagabunda, de preguiçosa, de vândalos, de uma série de adjetivos qualificativos que servem para eles e não para os trabalhadores. E falaram com ódio, babando nos cantos da boca, babando ódio, fúria, numa total desonestidade intelectual, usando atos de vândalos, realmente vândalos, uma minoria no meio das manifestações dos trabalhadores, que avançaram e quebraram prédios públicos, vidros de prédios públicos dos ministérios, usando isso para dizer que toda a classe trabalhadora é criminosa e bandida. Isso é bom para nós aprendermos. Nós temos que realmente nos preparar, nós temos que nos qualificar de duas maneiras, estudando como se move a terrorista classe dominante, que não aceita a participação, que não aceita a emancipação, que não aceita que a classe operária seja sujeito do processo de mudanças. Nos preparando, estudando quem realmente pode orientar sobre isso. Segundo, é preciso a unidade com táticas corretas, tendo o inimigo claro. E o inimigo, nesse momento, é o golpe que se desdobra na Câmara dos Deputados, se desdobra no Senado Federal, com essas reformas perversas, delinquentes, cruéis e profundamente desumanas. Arrasa a pátria, arrasa a humanidade, destruição das famílias. Então, é preciso aprender. Isso os trabalhadores sabem, que eles precisam aprender e eles estão aprendendo, né? De que é preciso avançar, mas com segurança, com unidade, né? Sentar juntos para realmente articular os avanços, porque temos mais o que fazer, temos mais mobilizações a realizar, temos que ocupar muito mais as ruas, não só para limpar do poder, dos poderes, do poder executivo, dos poderes legislativos, Câmara e Senado, e também do Judiciário, essa casta demoníaca, essa casta absolutamente perversa e destruidora dos nossos direitos sociais. Vamos lá. 24 foi um dia de vitórias, apesar de todas essas contrariedades, mas também é um dia de aprendizado. Precisamos aprender muito mais para avançar e conquistar as vitórias do interesse da classe operária. Abraços críticos e muito fraternos.